Continuando naquele exercício telhados, né, vamos agora executar uma operação aqui. Vamos construir sobre esse lado da edificação, né. Na última aula construímos esse telhado com recortes e uma chaminé, né, uma lareira aqui. E agora vamos construir sobre essa edificação aqui, esse anexo da edificação, um telhado de 3 águas, para ver um estudo de interferências de telhados. Bem, vamos aqui no nível 2, level 2, ok? Vamos executar um telhado por perímetro. Início, telhado por perímetro. Vou continuar aqui selecionando por paredes, né, como referência, e mantendo a saliência, né, o beiral de 600. Vou selecionar essa linha, essa, repare que ele faz o fillet aqui automaticamente, essa. E aqui, no entanto, eu desejo unir, né, esses elementos. Então eu venho aqui e mudo a opção de desenho para linha. E aqui eu observo, ó, que quando eu selecionei essa parede, né, como referência para desenhar essa primeira linha vertical, como o eixo da parede ia até lá embaixo, né, ele passou um pouquinho aqui. Né, então depois não tem problema, a gente vai usar nosso fillet aqui, né, aparar e estender. A gente fala fillet pelo hábito do AutoCAD, né? Então vou unir essa linha com essa, vou aparar e estender, e essa com essa. Bem, em seguida, como eu disse, eu desejo 3 águas, né? Aqui, aqui e aqui. Então seleciono uma, posso manter o Ctrl selecionado, aparece lá o sinal de mais junto da setinha, que eu quero selecionar as 3 linhas de croquis ao mesmo tempo, e peço para definir a inclinação. Eu vou manter o default do programa aqui, que é uma inclinação de 75%. Tá ok? Vou concluir esse telhado. Beleza, vou olhar lá no 3D o que aconteceu. Bom, de propósito, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse telhado aqui, vou dar um deslocamento vertical em relação ao nível 2 de 600. Ok? Então ele subiu, tá? Porque eu queria mostrar aqui quando acontece uma interferência de telhados. Repare aqui, os telhados estão entrando um dentro do outro. Se eu pedir sombreado com arestas, eu vejo de uma forma melhor. Tá, ok? Isso não é interessante, há uma sobreposição e também há uma soma de materiais, né? Umas interferências que não são desejadas. Além disso, aqui nessa parte ficou aberto. Tá, ok? Então, para resolver esse problema, eu vou usar o mesmo método de unir telhados. Então, eu vou aqui no menu modificar e peço exatamente unir e desunir telhados. Tá? Ele sempre pede aqui, selecione uma aresta da extremidade do telhado. Então eu vou selecionar essa extremidade do telhado e depois selecione a face em outro telhado, né, para unir. Então pego essa face superior aqui e olha lá, ele faz a união perfeita, faz o fechamento e recorta o telhado. Tá? Se eu clicar agora nesse telhado aqui, ó, ele continua inteiro, mas esse daqui, olha, foi recortado. Tá, ok? Reparem se eu fizer essa operação ao contrário. Eu clicasse lá em unir, desunir telhado. Para esse telhado aqui, a aresta dele é essa daqui. Né? Eu não consigo selecionar aqui no meio do telhado, ou é essa ou é essa. Então clico na aresta. Se eu clicasse agora no segundo telhado, o que acontece? Ele recua o telhado, olha lá, primeiro. Tá, ok? Então a ordem de seleção dos telhados nesse caso importa. A operação certa, unir telhado, selecione esta aresta porque é ela que eu quero deformar, é ela que eu quero prolongar e recortar até alcançar o segundo alvo, que é esta face do telhado. Tá, ok? Então, unir telhado, o primeiro elemento selecionado é aquele que se deforma, sofrendo corte, alongamento e etc. Tá, ok? Então, união de telhados tem mais essa funcionalidade. E a minha parede aqui agora ficou flutuando, né? A gente faz aquela operação. Vou selecionar as paredes, passo perto de uma, clico em Tab, selecionou a cadeia de paredes, as 3, anexar topo base, seleciono o telhado, pronto, elas se prolongaram até o telhado. É um procedimento já conhecido. Bem, agora vamos fazer uma operação mais interessante aqui nessa frente aqui. Vamos usar a opção seta de inclinação
vamos criar uma entrada aqui bem estilizada. Vamos novamente lá para o level 2. Ok, agora aqui na frente vamos construir também um telhado por perímetro. Mesmos procedimentos. Vou selecionar por paredes. Agora eu quero uma saliência menor, né, de 300. Vou selecionar essa parede, essa. E aqui eu vou desenhar uma linha, clicando nas interseções. E uso o aparar estender ou fillet para criar o perímetro. Bem, para esse exercício aqui, nós vamos fazer uma seguinte alteração. Vou clicar nessa linha aqui, vou dizer a ela que defina a inclinação, mas eu vou alterar o valor aqui a 50%, tá? Que aqui estou em porcentagens. E aqui, em deslocamento, base do nível, aí eu vou colocar aqui menos 600, já está na verdade, né? Vamos colocar menos 600. Bem, então aqui eu tenho o quê? Um telhado por perímetro, uma água, ou como a gente chama, meia água, né? Na linguagem popular, né? E concluo o modo de edição. Ele pergunta se deseja anexar, eu vou responder que sim. Tá, vamos ver o resultado lá no 3D. Ótimo. Temos uma varandinha aqui, né? Uma entrada e com um telhado meia água. Bem, mas eu quero sofisticar um pouco essa entrada, né? Dar um realce arquitetônico nela. Então, observe bem esse exercício aqui, que é muito interessante. Eu vou voltar lá para o level 2, ok? Vou clicar nesse telhado aqui e pedir para editar perímetro. Bem, eu quero criar aqui duas águas aqui em cima desse telhado, criando uma aberturazinha assim, uma elevação na entrada. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa planta aqui, essa linha que define a inclinação, em 3 partes. Para isso eu vou usar alguns planos auxiliares. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em plano de referência, vou desenhar um plano aqui, tomando como base uma linha a 600 milímetros de referência, né? Eu clico aqui pelo lado direito, aparece uma linha azul lá. Faço a mesma coisa aqui para o lado de cá. Cliquei 2 planos de referência. E vou dividir esse segmento. Ok? Dividir elemento. Divido o elemento, eu vou clicar aqui nessa interseção. Ok? Cliquei aqui também nessa interseção. Repare agora que eu tenho, vou clicar aqui no modificar, eu tenho 3 segmentos, né? E os 3 são definidores de inclinação. Só que na verdade, aqui nessa região central eu terei um telhado 2 águas. Então ele não definirá mais, ele não será mais, essa linha não será horizontal. Então eu retiro aqui, define a inclinação. Ok? Em seguida eu vou usar um artifício novo para telhados, né, que a gente usou até lá em plataformas de construção, quando estudamos topografia, que é a seta de inclinação. Como é que é a seta de inclinação? Eu defino o ponto final, né? E o ponto inicial aqui para achar o meio, né? Eu chego aqui perto, ele já acha o midpoint, né? Ponto meio horizontal. E vou fazer a mesma coisa, desenhar outra seta de inclinação, agora dessa extremidade até aqui o encontro, né? O midpoint aqui. Por último, vou clicar em modificar, seleciono uma seta, seguro o Ctrl, seleciono a outra seta. E quando eu seleciono essas 2 setas, né, aqui aparecem algumas propriedades que eu posso definir, né? Ou eu posso definir até a extremidade final, tá ok? Quando eu clico em OK agora, o que aconteceu? Vamos lá no 3D, olha lá, ela foi a altura limite, né? A altura do nível que ela estava especificada. Vou clicar em editar perímetro e vou selecionar de novo as 2 setas. Eu vou fazer aqui no 3D mesmo, só vou mudar para linha oculta, que fica mais fácil visualizar os objetos. Clico em uma, seguro o Ctrl, clico na outra. Em vez de altura na extremidade, eu vou pedir a inclinação, e aí ele vai obedecer a inclinação padrão, vai ter um deslocamento aqui de 500, né? E o nível da extremidade, padrão com deslocamento 500, ou especifico um nível para ele, e aí eu defino a inclinação desse telhado. Vamos colocar padrão 50, que a gente utilizou para a inclinação. Quando eu clicar em concluir agora, tá lá, ó. Defini uma inclinação de 50%,
e ele fez o telhado aqui, fez o que eu desejava, né? Duas águas aqui em concordância com esse telhado. E aqui eu posso editar o perímetro e ir variando. Seleciono as duas setas, né? Com Ctrl. Eu posso definir um deslocamento maior ou uma inclinação maior. Se eu colocar 75%, aplicar, concluir. Tem uma inclinação maior, portanto vai afetar aqui o ponto de encontro com o final desse telhado meia água. Tá ok? Para finalizar esse exercício 1, eu vou voltar aqui no meu telhado da garagem, né? Vou usar aqui o 3D mesmo. E vou transformar esse telhado no telhado 4 águas, para ver uma coisa até que eu esqueci de mencionar, né? Se eu clicar em editar perímetro agora, para eu transformá-lo em 4 águas, eu clico nessas duas arestas que em princípio não definem a inclinação, né? Seguro uma, clico em uma, seguro o Ctrl, clico na outra, peço para definir a inclinação. Bem, aparentemente aqui está tudo certo, só que o que acontece? Vou clicar aqui, concluir o limite. Olha lá, houve aqui uma distorção no beiral, tá ok? Em função da geometria desse telhado e da inclinação, tá? Então isso não é uma situação que a gente tem usualmente, certo? Então o que eu vou fazer? Vou clicar em editar perímetro e aparece aqui no cantinho, olha, alinhar beirais. Alinha beirais do telhado que estão em diferentes alturas. E aí eu tenho duas opções, né? Veja o que ele escreve aqui no help imediato do comando. Selecione um beiral do telhado e clique em ajustar saliência ou ajustar altura. Tá? Selecione o beiral que está na altura desejada e em seguida selecione os beirais restantes a serem ajustados para coincidir com o primeiro beiral. Ok? Então, é ideal para mim que, por exemplo, esse telhado aqui, né, esse beiral que ficou mais baixo, ele seja o padrão. Então, eu tenho aqui as opções, ó, ajustar a altura, né, ou ajustar a saliência. Porque aqui a saliência, que é o beiral, né, o tanto que ele se afasta da parede, foi definido lá como 600. Então, eu ajusto a saliência e aí o afastamento muda, ou eu ajusto a altura e alinho os beirais, né? Então, seleciono aqui. Selecione um beiral ao qual alinhar. Então vou clicar nesse beiral aqui e em seguida seleciono o beiral ao qual alinhar. Seleciono esse, a esse eu adiciono esse e agora esse que está certo eu alinho esse aqui também. Repare que mudou aqui a inclinação, né? A altura desse telhado aqui agora estão todos no mesmo padrão, né? Eu ajustei pela altura, né? Se eu ajustasse pela saliência, aí o contrário, eu clicaria em um, ele diria lá, esse está com 600, então eu vou alinhar todos os outros pela mesma saliência ou projeção, né, do telhado, afastamento do telhado em relação à parede. Agora sim eu clico em concluir e está lá o meu telhado da forma ideal, né, ajustando aqui os beirais, né, alinhando todos eles. Bem, com isso terminamos então esse exercício 1. Colocamos aqui os telhados em toda a edificação, basicamente pelos modos telhado em perímetro e telhado por extrusão, que a gente usou aqui na garagem com a ferramenta Unir Telhados. Bem, vamos ver agora um novo exercício, né, o exercício 2, que foi objeto de dúvida de alguns usuários que escreveram aí para o cadnorma@cadnorma.com.br, que é a mansarda, tá, ok? Que consiste num telhado que ele tem uma inclinação inicial e depois ele tem uma outra inclinação, tá? Essa atividade é bem simples se você conhecer essa técnica aqui. Eu vou pegar aqui em vistas, tá, ok? Vista de elevações, vou olhar aqui pela elevação norte. Eu vejo que esse telhado aqui, ele se expande até o nível 4. Tá, ok? O que eu desejo então? Eu desejo que ele vá até o nível 4 com essa inclinação definida e depois ele tenha uma outra inclinação mais razoável. Tá, ok? Então eu tenho já nesse projeto um level 3, né, um nível que define o alcance máximo do telhado no seu primeiro lance. Tá? Na verdade nós vamos construir aqui são dois telhados, um sobre o outro. Então o que eu vou fazer?
Eu vou clicar nesse telhado que já existe aqui, ok? E vou definir aqui como nível de corte, tá, do telhado exatamente o nível 3, que é até onde que ele quer, que eu quero que ele seja desenvolvido. Tá, ok? Então, em restrições, nível de corte, aqui está nenhum, eu vou pedir para cortar no nível 3. Ok? Olha lá o que aconteceu. Ele terminou aqui, vamos ver lá no 3D o que aconteceu. Olha lá, eu criei um furo no meu telhado, que eu disse que ele deve ser cortado até o nível 3. E se eu não tiver o nível 3? Bom, aí você cria um nível, tá, ok? Para facilitar o seu trabalho, cria um nível que seja intermediário, tá? Vamos aproveitar e dar uma revisão aqui rapidamente. Se eu quisesse criar um outro nível, tá? Toda vez que eu crio um nível, através do início lá, crio um nível, tá? Eu vou estar criando uma planta associada a ele, tá, ok? Repare que está level 1, 2, 3, 4. Se eu criar esse nível aqui, automaticamente ele cria o level 5, tá? Uma revisão apenas. Vou dar o Ctrl Z aqui. E, no entanto, se eu viesse aqui e copiasse esse nível, tá, daqui para baixo, um nível qualquer, aí ele não criou o nível associado. Se eu quisesse criar, eu teria que ir lá em vista, né, vista de planta, planta de piso, e eu selecionaria aqui o level 5, né, o nível 5, para criar um nível que não está criado. Quer dizer, existe um nível, lembra que nível é um elemento essencial, é o primeiro elemento que você cria num projeto em Revit. Tá, ok? Então, uma revisão geral, né, vale a pena revisar esses conceitos aqui. E por curiosidade ainda, quando eu seleciono elemento e copio, né, no caso um nível, tá, repare que ele fica em preto, diferente dos outros que estão em azul, exatamente porque ele é um nível que ele considera auxiliar, ele foi feito como cópia do outro e não criou uma planta associada a ele. Tá, ok? Vamos deletar esse nível aqui. Então, não tem o nível associado, vai lá e cria o nível intermediário. Bem, então eu estou aqui com o meu telhado, né, que é cortado no nível 3, e agora o que eu vou fazer? Vou desenhar um outro telhado por perímetro em cima dele. Eu vou lá em início, telhado por perímetro. Aqui ele pediu, né, esse nível porque eu estou no 3D. Eu estou no nível 3, ok? Bem, então agora eu vou selecionar a opção aqui, selecionar linhas, tá, ok? Para aproveitar essas linhas do telhado. Na verdade aqui ele não vai selecionar linhas, ele vai selecionar as faces, né? Se eu tivesse na planta do nível 3, né, eu poderia aqui então selecionar linhas, né? Eu seleciono aqui essas 4 linhas, eu não estou com deslocamento nenhum, e as 4 linhas que eu vou selecionar, todas vão definir a inclinação. E antes de concluir, eu vou definir uma inclinação menor, né? Aqui já está o default desse desenho, que eu não comentei, é um desenho também fornecido pela Autodesk, um desenho para treinamento. Então eu vou colocar aqui uma inclinação de 30%, até por isso que ele está em inglês, tá, ok? Level 2 em vez de nível 2 e etc. Tá, ok? Bom, definir o perímetro do telhado, agora eu posso concluir. Vamos ver lá no 3D, e tenho lá um telhado em mansarda, tá, ok? Uma inclinação inicial até um determinado ponto, né? Que às vezes eu preciso fazer o que? Eu preciso colocar uma caixa d'água, então ele tem que ter uma inclinação um pouquinho maior, né? Mas eu não quero lá em cima que ele, senão ele vai alcançar, vai ficar um telhado muito alto, né? Às vezes eu tenho até por gabarito, né, do local onde está sendo construído, um limite de altura, enfim. Por diversos motivos eu quero executar uma mansarda, então eu faço isso, faço um telhado, né, e depois faço um outro sobre ele. Uma observação aqui é que em função dessa diferença de inclinação, vou pedir aqui no sombreado com arestas, fica mais fácil de visualizar. Tá? Eu tenho aqui no cantinho, olha lá, uma distorção, tá, em relação à espessura do telhado. Né? Quando a gente vir daqui a pouco, né, na continuação do estudo de telhados, com relação a materiais, a espessura do telhado, né, isso pode ser minimizado, tá? Mas é um problema que não pode ser resolvido aqui imediatamente, a não ser clicando no próprio telhado e dando um deslocamento a ele. Tá? Eu já fiz alguns testes aqui, verifiquei que o deslocamento 33 milímetros aqui é adequado para o ajuste mais fino, né, para compatibilização dos dois telhados.
ok? Porque o corte do telhado, né, o Revit mesmo, ele se encarrega de fazer essa geometria, né, essa concordância. Então as duas seções do telhado, elas são diferentes, né, por isso, quer dizer, mantém a espessura do telhado sendo do mesmo material, como elas têm direções diferentes, elas vão acabar tendo algum desnível aqui inevitável, tá? Mas pode ser corrigido no Move, né, no Mover, e depois quando a gente for colocar os materiais do telhado, pode dar mais alguma diferençazinha, tá certo? Mas o importante é essa metodologia aí de criação de mansardas, beleza? Esse então foi o exercício 2.